Em meio ao fim da Revolução Cubana, o governo cubano expropriou terras e empresas de investidores dos Estados Unidos. Em resposta, o governo dos Estados Unidos adotou um plano de derrubar o regime criado por Fidel, que resultou na fracassada invasão da Baía dos Porcos. Mas a relação cubano-estadunidense se deteriorou de vez na crise dos mísseis, que culminou na expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos e a imposição de um embargo dos Estados Unidos a Cuba. Conhecido em Cuba como El Bloqueio, o embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba consiste em uma interdição de caráter econômico, financeiro e comercial imposta pelos Estados Unidos ao governo cubano do ano de 1962. Posteriormente, o bloqueio tornou-se lei no começo dos anos 90. Então, Cuba e Estados Unidos não podiam mais comercializar entre si. O então presidente Bill Clinton, no ano de 1999, aumentou a proibição comercial entre as duas nações ao limitar as comercializações de filiais estrangeiras de empresas americanas com Cuba em 700 milhões de dólares por ano. Com a ampliação do esquema de interdição, o embargo a Cuba é considerado um dos mais longos do mundo contemporâneo. Porém, o embargo não impede completamente que os Estados Unidos relacionem-se com a economia cubana. A partir do ano de 2000, a exportação de alimentos norte-americanos para Cuba teve autorização com a condição de que o pagamento fosse realizado sempre à vista, sendo que os produtos deveriam ser pagos antes que as embarcações saíssem dos portos dos Estados Unidos. Dessa forma, os Estados Unidos tornaram-se o sétimo exportador de produtos alimentícios para Cuba, levando-se em consideração a ajuda humanitária. Até mesmo as Nações Unidas, que não apoiavam o embargo comercial, pediu pela finalização deste em relação a Cuba da forma mais rápida possível. Porém, apesar de influenciar a opinião pública em escala mundial, a proposta da ONU não pode ser legalmente imposta contra os Estados Unidos. Ou seja, tornou-se uma ação teórica e sem aplicação. Os presidentes Barack Obama e Raul Castro anunciaram nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2014, o reestabelecimento das relações dos Estados Unidos e Cuba. O embargo comercial ao país caribenho, no entanto, permanecerá. Nesta quarta-feira, o presidente americano confirmou a troca pelo Aaron Lewis pelos 3 agentes da inteligência cubana e foram efetuadas com sucesso. Eles voltaram à ilha. Os Estados Unidos anunciaram as seguintes medidas: o reestabelecimento diplomático entre os dois países, facilitar a viagem dos americanos a Cuba, autorização de vendas e exploração de bens e serviços dos americanos para Cuba, autorização dos norte-americanos importarem bens de até R$400 de Cuba e o início dos esforços para melhorar o acesso de Cuba na telecomunicação e na internet. O acordo foi anunciado após 18 meses de conversações secretas entre os dois governos, realizadas no Canadá e no Vaticano, com a mediação do Papa Francisco. Contudo, o Poder Executivo não tem autoridade para pôr fim ao embargo econômico, prerrogativa essa do Legislativo, o Congresso dos Estados Unidos, que deverá ter a palavra final sobre o assunto. Em julho de 2015, ambos os países abriram embaixadas nas respectivas capitais, que haviam sido fechadas em 1961. Em agosto de 2015, a embaixada norte-americana em Cuba, quando e finalmente, depois de guerras diplomáticas e jurídicas, foi oficialmente reaberta na presença do secretário de Estado John Kerry e de 3 amigos marines, que içaram a bandeira norte-americana.